O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 16. Por volta da meia-noite, nasceu a Catherine que o senhor viu em Wuthering Heights, um bebê franzino, prematuro de 7 meses. 2 horas depois, a mãe morreu, não chegando a recobrar a consciência a ponto de dar pela falta de Heathcliff ou de reconhecer Edgar. O pesar deste último diante da perda é assunto doloroso demais para ser recordado. Seus efeitos mostraram quão profundo era o sofrimento. A aumentá-lo, na minha opinião, vinha o fato de ter sido deixado sem herdeiro do sexo masculino. Eu lamentava isso, ao fitar a pequenina órfã, e mentalmente amaldiçoei o velho Linton por ter deixado, devido somente a uma natural parcialidade, sua propriedade para a própria filha, em vez de para a filha do filho. Que bebê mal recebido, a pobrezinha! Poderia ter se esgoelado de chorar até a morte, e ninguém teria dado a menor importância durante aquelas primeiras horas de existência. Compensamos mais tarde desse caso, mas o começo de sua vida foi tão solitário quanto o fim provavelmente há de ser. A manhã que se seguiu, bela e alegre lá fora, penetrava nos quarto silencioso filtrada pelas persianas e banhava a cama e sua ocupante com uma luz branda e delicada. Edgar Linton deitara a cabeça no travesseiro e tinha os olhos fechados. Suas jovens e belas feições estavam quase tão cadavéricas quanto as do vulto ao seu lado, e quase igualmente fixas, mas no caso dele, tratava-se da quietude causada pela angústia exaurida, e no caso dela, de perfeita paz. A fronte lisa, as pálpebras fechadas, os lábios com a expressão de um sorriso, o anjo no céu não teria parecido mais belo do que Catherine, e eu compartilhava da calma infinita em que ela jazia. Minha mente nunca esteve mais próxima do sagrado do que ao contemplar aquela imagem perturbada do repouso divino. Ecoei instintivamente as palavras que ela pronunciara algumas horas antes, incomparavelmente acima de todos nós. Quer ainda esteja na terra ou agora no céu, seu espírito está unido a Deus. Não sei se é uma peculiaridade minha, mas raramente deixo de me sentir feliz velando um morto. Se nenhum dos presentes, delirante ou desesperado, viera dividir comigo seu fardo. Vejo um repouso que nem a terra nem o inferno podem interromper, e sinto uma reafirmação da outra vida, que há de ser infinita e imaculada. A eternidade em que ingressaram, onde a existência é ilimitada em sua duração, e o amor em sua compaixão, e a alegria em sua completude. Notei nessa ocasião quanto egoísmo está presente até mesmo no amor como o do Sr. Linton, quando ele tanto lamentava a abençoada liberação de Catherine. Claro, podia-se duvidar, após a existência instável e inquieta que ela levara, se merecia por fim a paz celestial. Podia-se duvidar em momentos de fria reflexão, mas não ali, diante do seu cadáver. Ele transmitia uma tranquilidade própria, que parecia um sinal de igual tranquilidade de quem antes o habitara. Acredita que tais pessoas sejam felizes no outro mundo, senhor? O que eu não daria para saber. Recusei-me a responder à pergunta da senhora Jean, que me pareceu um tanto heterodoxa. Ela prosseguiu. Recordando a vida de Catherine Linton, temo não ter o direito de achar que sim. Mas vamos deixá-la com seu criador. O patrão parecia ter adormecido e me aventurei assim que o sol nasceu, a sair do quarto e respirar um pouco de ar puro. Os criados acharam que eu tinha ido repousar um pouco após a prolongada vigília. Na verdade, meu principal motivo era falar com o Sr. Heathcliff. Se tivesse passado a noite toda em meio aos pinheiros, nada teria ouvido da agitação em Grant. A menos talvez que tivesse escutado o galope do mensageiro a caminho de Gimmerton. Se tivesse se aproximado, provavelmente teria se dado conta, pelo movimento das luzes de um lado a outro, e pelo abrir e fechar das portas da casa, de que algo de anormal transcorria. Desejava e temia encontrá-lo. Sentia que devia lhe transmitir a terrível notícia e ansiava terminar logo com aquilo. Como fazê-lo, porém, eu não sabia. Lá estava ele, a alguns metros de distância no parque, recostado contra o tronco de um velho freixo, o chapéu na mão e o cabelo ensopado com orvalho,
que se acumularam nos galhos cheios de brotos e pingaram sobre ele. Fazia muito tempo que estava naquela posição, pois vi um casal de melros voando de um lado a outro, a menos de 1 metro dele, ocupado na construção de um ninho, considerando sua proximidade não mais perigosa que a de um pedaço de madeira. Voaram quando me aproximei e ele ergueu os olhos e exclamou: Ela morreu. Não esperei aqui para ouvir isso. Guarde o lenço, não choramingue diante de mim. Malditos sejam todos vocês. Ela não quer as suas lágrimas. Eu chorava tanto por ele quanto por ela. Às vezes nos apiedamos de criaturas que não sabem o que é se apiedar delas mesmas ou dos outros. Quando olhei para o rosto dele, percebi de imediato que já sabia o que acontecera. Uma ideia tola me ocorreu, a de que seu coração se acalmara e ele rezava, porque seus lábios se moviam e seu olhar estava voltado para o chão. Sim, ela morreu, respondi, contendo soluços e enxugando o rosto. Foi para o céu, espero, onde poderemos, todos nós, nos juntar a ela se tomarmos o cuidado de abandonar o caminho do mal e seguir o do bem. Quer dizer que ela tomou esse cuidado, então? Perguntou Heathcliff, tentando ironizar. Morreu como santa? Vamos, conte-me o que aconteceu, como foi que... Ele tentou pronunciar o nome, mas não conseguiu. Comprimindo os lábios, lutava silenciosamente contra a agonia íntima, enquanto desafiava minha simpatia com um olhar firme e feroz. Como foi? Prosseguiu por fim, grato por ter um apoio às suas costas, apesar da aparente firmeza, pois após tanto esforço, ele tremia contra sua vontade até as pontas dos dedos. Pobre infeliz, pensei. Tem coração e nervos, assim como seus semelhantes. Por que tanta agonia para escondê-los? Seu orgulho não tem como iludir a Deus. Você o desafia a dobrá-lo e ele vai acabar fazendo soltar um grito de humilhação. Mansa como um cordeirinho, respondi em voz alta. Suspirou e esticou o corpo, como uma criança acordando e voltando a pegar no sono. 5 minutos depois, senti uma última batida débil de seu coração e nada mais. E ela por acaso mencionou meu nome? Indagou, hesitante, como se temesse que a resposta trouxesse consigo detalhes que não toleraria ouvir. Não recuperou os sentidos. Não reconheceu mais ninguém desde o instante em que o senhor a deixou, falei. Jaz com um sorriso tranquilo no rosto, e seus últimos pensamentos foram visitas aos dias prazerosos do passado. Sua vida se encerrou num sonho suave. Que ela desperte com a mesma doçura do outro lado. Que ela desperte em meio ao tormento, exclamou ele, com assustadora veemência, batendo o pé e grunhindo num ataque súbito de paixão irrefreável. Ora, ela mentiu até o fim. Onde está? Não está lá? Não no céu, não se foi. Onde? Ah, você disse que não se importava com meus sofrimentos. E reza uma única oração que hei de repetir até perder o fôlego. Catherine Earnshaw, que você não encontre descanso enquanto eu viver. Disse que a matei. Venha me assombrar então. As vítimas assombram até mesmo seus assassinos. Acredito. Sei que há fantasmas perambulando pela terra. Fique comigo sempre que assuma a forma que quiser. Faça-me enlouquecer. Só não me deixe neste abismo onde não posso encontrá-la. Ah, meu Deus, é indizível. Não posso viver sem a minha vida. Não posso viver sem a minha alma. E bateu com a cabeça contra o tronco nodoso. Ao erguer os olhos, uivou, não como homem, mas como um animal selvagem, sendo transpassado até a morte por facas e lanças. Notei o sangue salpicado no tronco da árvore, e sua mão e sua testa estavam ambas ensanguentadas. A cena que eu testemunhara devia ser uma repetição de outras ocorridas durante a noite. Não que eu sentisse compaixão, estava horrorizada. Ainda assim, relutei em deixá-lo naquele estado. Mas assim que ele se recobrou o bastante para notar que eu observava, esbravejou a ordem de que eu fosse embora, e obedeci. Não tinha como acalmá-lo ou consolá-lo. O enterro da Sra. Linton foi marcado para a sexta-feira seguinte ao seu falecimento. Até a data, o caixão permaneceu aberto na sala principal, ornado de flores e folhas fragrantes. Linton passava os dias e as noites ali, guardião insone, e coisa que todos menos eu ignoravam. Heathcliff passava ao menos as noites lá fora, igualmente sem repouso. Eu não me comunicava com ele. Ainda assim sabia de seu desejo de entrar, se pudesse. Na terça-feira, pouco depois de escurecer, quando meu patrão, vencido pelo esgotamento, for obrigado a descansar um par de horas,
Abriu uma das janelas, comovida por sua perseverança e decidida a lhe dar uma oportunidade de se despedir para sempre da imagem desvanecida de seu ídolo. Ele não perdeu tempo em se valer da oportunidade, rápida e cautelosamente. Tão cautelosamente que nem o mais leve ruído traiu sua presença. Na verdade, eu nem teria descoberto que ele tinha estado ali, não fosse pelo véu desarrumado sobre o rosto do cadáver e por ter notado no chão uma mecha de cabelo louro presa com fita prateada. Examinando mais de perto, vi ter sido tirada de um medalhão pendurado no pescoço de Catherine. Heathcliff abriu o objeto e removeu seu conteúdo, que substituiu por uma mecha do próprio cabelo preto. Enrosquei as duas, uma na outra, e fechei-as juntas ali dentro. O Sr. Earnshaw foi, é claro, convidado a acompanhar o corpo de sua irmã no enterro. Ele não mandou desculpas, mas não apareceu, de modo que, além do marido, a assistência era composta integralmente de arrendatários e criados. Isabela não foi convidada. O local do enterro, para surpresa da gente do vilarejo, não foi a capela no jazigo dos Linton, nem junto aos túmulos de sua própria família, mas sim numa encosta verde num canto do cemitério, onde o muro é tão baixo que a urze e o mitilo taparam a sepultura e o musgo a escondeu quase que por completo. Seu marido está no mesmo lugar agora, e ambos têm a marcar seu jazigo uma lápide simples e um bloco de pedra cinza aos pés.